Olá, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente vai estar fazendo uma live aqui para falar sobre a arma, a ferramenta mais poderosa que você tem. Hoje eu falei sobre isso no devocional, no canal Devocional Bíblico Online. Citei lá Tiago, capítulo 4, verso 11, que diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. E isso é um texto muito poderoso. Essa é só a primeira parte desse verso. Irmãos, não falem mal uns dos outros. A conexão de irmandade que nós temos em Cristo, ela tem que ser levada a sério. E há um pecado licenciado, né? A gente percebe que há um pecado licenciado na igreja, onde raramente alguém é repreendido por causa desse pecado, que é o pecado da difamação, que é o pecado onde Paulo vai falar em Coríntios, 1 Coríntios, aliás, em Colossenses, né? Colossenses 3, verso 8, ele vai falar do pecado chamado de maledicência. O que é maledicência? É falar mal do seu irmão, né? Maledicência, vem de male, né? De mal. E muitas vezes o diabo ele engana aos crentes com aquela ideia assim: não estou falando mal, eu só estava comentando. Quantas vezes nós somos surpreendidos nesse argumento de que eu não estou falando mal, eu só estou comentando, eu só estou falando sobre fulano. E isso tira de nós a sensação exata do que nós estamos fazendo. Irmãos, nós precisamos aprender a dar nome para o pecado. Sabe, a pessoa comete um adultério e fala: eu cometi um vacilo. Não é vacilo, é adultério. E a Bíblia fala que os adúlteros, evidentemente, se eles não se arrependerem, os adúlteros vão para o lago de fogo. Ou seja, Deus está garantindo isso aí, você vai ir para o inferno. Então, se você ficar achando que é só um vacilo, você não vai... Para que você vai doer no seu coração um vacilo? Afinal de contas, todo mundo vacila. E aí, eu queria tratar sobre essa questão. A ferramenta mais poderosa que a gente tem é a língua. E aí, nós vamos para Tiago capítulo 3, né, que ele vai falar disso até o verso 12 ali. E ele começa a falar dos mestres, né? Que Tiago era um mestre, ele vai deixar isso bem claro. Aqui vai dizer assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Olha o que ele fala. Irmãos, cuidado, nem todos sejam mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, uma vez que Tiago fala havemos de receber, ele está se incluindo no grupo dos mestres, né? Então ele fala: meus irmãos, não queira todo mundo sair sendo mestre, não. O corpo ele precisa de outras funções também. Ele fala: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você tropeça, você fica caído porque tropeçou? Não. Você vai levantar, ok? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, olha para você ver. É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas isso não é fácil, né? Aí ele fala: ora, se pomos freio na boca dos cavalos, que é aquele que puxa, né, para frear o cavalo, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha essa parábola que Tiago faz aqui, que é bem interessante. Se a gente põe freio na boca do cavalo, você consegue governar o cavalo inteiro, um animal forte daquele. Observar igualmente os navios. E ele pega as naus, né, que são os navios, como uma referência bem interessante. Sendo tão grandes e batidos de fortes ventos por um pequeníssimo leme. Leme é aquela pecinha lá atrás que guia ele, né? Por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O timoneiro é quem está guiando ali o navio. Então, quer dizer, o navio pode ter o tamanho que for. Um pequeno leme, se ele virar, o navio vai obedecer, né? E aí ele fala assim: assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Aí vem a soberba da fala, você vem a mentira.
Olha quantos pecados que a língua pode promover. Mentira, né, que é o engano, soberba, né, gabar de grandes coisas, ficar ostentando, né, você tem a maledicência, que é falar mal das pessoas. Você tem uma série de pecados que são cometidos pela língua, né? E aí ele fala assim, a língua é um fogo. Continuando no verso 5, Tiago 3:5. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas uma grande selva. Uma fagulha, pequena fagulha, ela bota fogo numa selva inteira. E não é, a gente está cansado de ver isso quando chega ao período onde não está chovendo. Alguém joga um cigarro ou qualquer coisa ali, uma pequena fagulha pega fogo numa região inteira. Ora, a língua é fogo. A gente não pode brincar com o fogo. A gente não pode nem brincar com o fogo. Então, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A consequência dos pecados da língua são eternos, não é só colocar em chamas a carreira da existência humana. Ela pode levar a pessoa à condenação eterna. E interessante que a palavra inferno aqui é Guiena, é o lago de fogo mesmo. Verso 7. Pois toda espécie de feras, aí são os animais selvagens, aves, de répteis e de seres marinhos, se doma, são domados. E tem sido domada pelo gênero humano, pela natureza humana. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Uma vez a pessoa falou assim, pastor, isso aí não, relaxa, a língua, homem não tem capacidade de domar. Ora, ele não está dizendo que você não tem que domar. Ele está dizendo você, com a sua força humana, com a natureza humana, sem depender do Espírito Santo, você não vai conseguir domar. O que ele está falando é o seguinte, você precisa do fruto do Espírito. Entende? Porque o ser humano ele tem em si essas práticas pecaminosas, da mentira, da soberba, de todos esses pecados da língua, né? São muitos. Agora ele fala no verso 7, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens. Você é capaz de fazer tudo isso, feito à semelhança de Deus. Então você amaldiçoa um homem que é a semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí ele agora dá a exortação, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então ele está ensinando, porque é possível nós, pela força do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo em nós, dominarmos a língua. Por acaso pode jorrar do mesmo lugar, de uma mesma fonte, algo que é doce, água doce e amarga? Não tem jeito, né? Eu vi 2 irmãs já pediu para deixar salvo, eu vou deixar aqui, tá? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figo? Não, a figueira produz figo, né? Então, a gente tem que saber isso. A oliveira que vai produzir azeitona. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, nós somos fonte de água viva. Por que a nossa língua vai trazer morte para as pessoas? Pare e pense. Quando nós somos confrontados com os textos acerca da língua, a nossa tendência é tentar nos justificar. E aí a gente fala, não, mas eu não estava falando mal. Gente, pelo amor de Deus, eu só estava comentando. Mas o diabo está enganando, é nisso. Esse comentar já é difamação. O que é difamar? Alguém tem uma fama. E aí você está tirando a fama dessa pessoa, você está diminuindo ela perante os olhos de outros. Isso não é adequado, isso é humilhar a pessoa. Aí você diz, mas se a pessoa tiver feito? Se ela tiver feito, é difamação. É fofoca. E se ela não tiver feito? Você está inventando. É calúnia. Essas duas coisas, elas são pecado, mas elas também são crime. E meus irmãos, pelo amor de Deus, quantos crentes cometem esses crimes? Ainda bem que os irmãos não processam eles. Mas o que tem, inclusive no YouTube,
Irmãos que difamam o outro, falam mal, aponta dedo, sabe? E sem nenhuma preocupação. Ah, mas Paulo denunciava. Sim, Paulo sempre fez as denúncias dentro da igreja, não no ambiente público, onde os gentios vão ser escandalizados. A igreja tem os seus problemas, precisa ser tratado dentro da igreja. Paulo nunca escreveu carta aos gentios, carta aos de fora. Ele nunca fez isso. Carta aos de fora. Quero denunciar para as pessoas do mundo que o Alexandre Latoeiro era um homem que estava no meio de nós, mas era discípulo do diabo. Ele não fazia isso. Entende? Então nós precisamos ter essa percepção de que a divulgação, a propagação de coisas erradas que acontecem, aí você fala, mas na igreja acontece coisa errada? Cidadão, onde tem gente tem problema. Você acha o quê? Eu e você somos um problema que Deus está trabalhando para fazermos a imagem de Cristo. Cada dia nós crescemos mais, aprendemos mais, nós falhamos. O próprio Tiago confessa que fala assim, no verso 2, Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, o que acontece? Só que você não vai ficar caído, prostrado. Você vai aprender com o seu erro e você vai ajudar outras pessoas que estão passando por essa mesma situação como se livrar, como que você saiu dali. Deus te capacita agora a ajudar outros. Então, você para e pensa, Deus está nos chamando para edificação. Tudo que vai sair da nossa boca tem que ser para edificação, senão nós estamos sim dando lugar ao diabo. Precisamos entender isso de uma vez por todas, senão nós vamos ficar sempre arrumando desculpinha para o nosso pecado. Aí a gente fala assim, mas eu não estava falando mal, eu só estou comentando aqui com o meu amigo, com a minha amiga. Meus irmãos, é aí que o inimigo engana a gente. A nossa língua, ela é poderosíssima para destruição, mas ela também pode ser poderosa para a edificação e para a salvação de muitos. A Bíblia diz que tem que sair da nossa boca só aquilo que for útil para a edificação. Do contrário, a gente tem que pensar, será que isso que eu estou falando é útil para a edificação? Se não for, melhor não falar. Às vezes a gente até cede às tentações de ter que iniciar um assunto falando sobre alguém, etc. e tal. Para quê? Para se envolver em determinado ambiente. Não vale a pena. Não vale a pena a gente ceder, desagradar a Deus para poder se socializar. Deus não vai considerar isso como algo legal. Entende? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas é porque a gente vai falar sobre o quê? Fala sobre Deus. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração. Que nós venhamos encher o nosso coração de Deus e nós venhamos transbordar o rio de água viva. Porque senão a gente vai fazer igual ao mundo. Vai ficar divulgando, falando mal uns dos outros. E a Bíblia fala, Tiago 4:11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Isso é uma mensagem para você, para mim, para todos nós. O próprio Tiago, que é apóstolo, estava falando aqui. E meus irmãos, ele fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na língua, no falar, é um varão perfeito. E aí, quando ele está falando isso, ele não está dizendo que é impossível ser perfeito. O mandamento de Deus é ser perfeito, porque eu sou perfeito. Essa perfeição é maturidade. Quando você olha e fala assim, fulano de tal é uma pessoa madura. O que é maturidade? Quando a gente fala de pessoas maduras, o que vem à mente da maioria é uma pessoa que não erra, uma pessoa que ela viveu a vida inteira sem erro. Não. Uma pessoa madura, muitas vezes, é uma pessoa que errou tanto, mas ela aprendeu com os seus erros. E por ter aprendido com os seus erros, ela agora está apta a ajudar, a aconselhar e a fortalecer outras pessoas que queriam cair no mesmo erro dele. Então, agora o que ele faz? Ele já precavê, ele já chega e fala, meu irmão, minha irmã, olha, deixa eu contar para você, quando eu era jovem, ou há um tempo atrás, isso aconteceu comigo, foi assim, assim, assim. Não cai nessa não, né? E eu entendo, e quando a pessoa cai, ele vai ter misericórdia, vai falar assim, você quer arrepender? Quero. Porque todo crente, quando ele quer se arrepender, ele tem que ser acolhido. Mas quando ele não quer se arrepender, ele tem que ser repreendido, não tem conversa, tem que ser repreendido. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não ouviu? Evita esse irmão. É assim que a Bíblia diz. Né? Eu sei que hoje nós temos aquela teologia do God's Love, né? God's Love, Deus é amor, o God's Love. Essa turma do God's Love, eles só vêm
uma parte da face de Deus. Eles não conhecem o Deus que vai levar no juízo final, vai mostrar para as pessoas e vai levar elas para o lago de fogo. Não é Satanás que vai levar as pessoas para o inferno, não. Deus que preparou tudo aquilo ali, e ele fala, está preparado para o diabo e seus anjos. Mas não é só o diabo e seus anjos, não. E ele fala assim também, e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Esse God's Love, né, ele vai sim exigir, devido à sua santidade, ele vai falar assim, olha, você e você, pronto, lago de fogo. Quem? Os adúlteros, os idólatras, né? Os fofoqueiros também. Ou você está achando que é só 1, 2 ou 3 pecados? Paulo vai falar das obras da carne, ele fala assim, e todo tipo de pecado, e todo pecado semelhante a esses. Você observa que Paulo começa a falar ali, e ele faz uma pequena lista, mas ele fala em tudo que for semelhante a isso. Então nós precisamos ter isso na nossa mente, que o pecado da língua ele é extremamente danoso. E tem um detalhe, ele é quase impossível de corrigir. Porque se eu falei de você, aí para alguém, essa pessoa vai falar para outras pessoas. Quando eu me arrepender, eu vou virar e falar assim, ô meu irmão, eu me arrependo, eu falei de você, eu falei do fulano ali com você, mas eu fiz errado, não devia ter feito. Aquela pessoa, ela já divulgou, porque ela confiou na sua palavra. E aí aquilo espalhou, você não tem como recolher isso mais. Entende? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu tenho falado lá, vou continuar falando no devocional, sobre os pecados. A gente está dando nome para os pecados, nome, né? Eu falei hoje sobre fofoca. Então a gente vai estar falando sobre os pecados e sobre como se livrar desses pecados. Então, no caso do pecado da maledicência, que é o falar mal um do outro, o que nós precisamos fazer? Vigiar, mas vigiar muito, porque a língua é um negócio impossível, um negócio terrível. Eu até brinquei que tem crente que tem a língua tão grande que ele nem precisa usar gravata, a língua dele já é uma gravata, porque fala e ninguém repreende. As pessoas, ao invés de repreender, elas dão ouvido, certo? Elas dão ouvido e espalha, e virou um ciclo vicioso. Então, de modo que não há uma repreensão para isso. Então, se não há repreensão, então se torna um pecado de estimação. Então, infelizmente, grande parte da igreja, eu não vou falar 90%, porque eu não conheço todos, mas grande parte da igreja está contaminada pelos pecados da língua. Contaminada. Eu vou dar um exemplo. Há pessoas que mentem quando elas aumentam. Não existe esse negócio de aumenta, mas não inventa. Se você está aumentando, está inventando. Aumentam quando vão contar o seu próprio testemunho de bênção. Olha, Deus fez isso na minha vida. Deus fez isso. Amém. Glória a Deus. Não. Ele quer falar que Deus fez isso, isso e isso. Então, tão assim que Deus fez. Não foi isso. Ah, mas é para aumentar a glória do seu irmão. Deus é glorificado quando ele cura a sua dor de cabeça. Você não precisou usar um medicamento. Se você orou e Deus curou, amém. Não precisa falar, Deus curou minha dor de cabeça, mas eu também tinha isso e aquilo. Não. Esses aumentos, até no testemunho, isso é mentira. Então são pecados da língua. Aqui ele vai falar que a língua é um pequeno membro, mas ele se gaba de grandes coisas, né? Ostentação. Para que você tem que ficar falando para todo mundo, mostrando para todo mundo que você... Sabe? Aí vem aquela desculpa. Não, eu estou mostrando para mostrar que Deus me deu. Olha o carrão que Deus me deu. Glória a Deus, não, isso é ostentação. Isso é pecado da carne. Você está simplesmente massageando o seu ego, né? Superficialidade. Muitas vezes as pessoas não param para pensar que elas estão sim, né, dando lugar ao diabo nas suas atitudes. Entende? Então, eu queria deixar essa meditação, essa reflexão aqui agora para nós só sobre isso. Esse videozinho eu vou colocar ele no canal Devocional Bíblico Online também, né? E para a gente meditar um pouco sobre a nossa fala, né? Eu li o texto de Levítico 19, deixa eu ver aqui se eu lembro, Levítico 19, verso 16. Não ande como mexeriqueiro. Já viu essa expressão? Isso aqui não é vendedor de mexerica, não. Mexeriqueiro é o fofoqueiro. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Eu falei mexerica, muita gente não sabe o que é mexerica, né? Mexerica é que vocês chamam aí de tangerina, né? Então não ande como mexeriqueiro, né? Não atente contra a vida do seu próximo. Porque quando você fala de alguém, você está difamando, você está colocando a reputação dessa pessoa lá embaixo e está pouco preocupado com isso. Então nós precisamos vigiar. Uma das estratégias que o inimigo faz para a gente cair no laço dos pecados da língua é permitir que alguém
te acuse de algo que você não fez. Aí o que você faz? Você foi ofendido. Você tem aquele sentimento de injustiça. Não podia ter falado isso comigo. Não podia ter falado assim de mim. Eu vou revidar. Olha, Satanás lançou uma seta dessa contra mim. Aí eu estou falando sobre mim. Lançou uma seta dessa contra mim. Pessoas falando coisas e você fala, é injusto. Mas Deus que nos justifica. Se eu entro nesse imbróglio, o que ia acontecer? Não ia edificar ninguém. Ia ficar uma brigada besta, né? Ia causar escândalo e o Senhor não ia ser glorificado em nada disso. Então, tudo que a gente venha falar tem que ser para a glória do Senhor. Se vai edificar, vai construir, amém. Do contrário, que a gente venha aprender, como a Bíblia diz assim, ó, que todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, pensa antes de falar, porque a consequência é muito grave. A consequência, infelizmente, pode ser desastrosa, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Foi muito breve, né? E eu vou encerrar aqui agora. Eu acredito que depois que encerrar vai dar para os irmãos compartilharem aí. Vou deixar ela também no canal Devocional Bíblico Online, tá bom? Um forte abraço para os irmãos. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.